Bom, hoje nós vamos responder uma pergunta, né, que é se alguém já fez ou se é possível escrever uma fantasia medieval no Brasil. Na verdade, essa pergunta é interessante porque não é se você como autor pode escrever uma fantasia medieval, mas se uma fantasia medieval pode ser escrita no Brasil ou na América do Sul, né, criar um continente com base no Brasil. Agora, ela é uma pergunta complicada porque ela leva a uma questão anterior que eu lembro que era uma crítica que o pessoal fazia que o brasileiro não pode escrever fantasia porque ele não teve Idade Média, né? E é uma colocação, né, um tanto quanto ignorante, vamos dizer coisas piores, né? E a ela você pergunta, né? Você fala, tá bom, né? Você leu o Crônica de Gelo e Fogo, né? O Guerra dos Tronos, assistiu o seriado? Assisti, né? Muito bom, li o livro. Então, George Martin, ele é americano. Estados Unidos não tem Idade Média que nem o Brasil. Aí a pessoa dá aquela... Então, acabada a questão se o brasileiro pode escrever fantasia medieval, a resposta é sim, né? A gente chega no ponto complicado da pergunta, que é se uma fantasia medieval pode acontecer em território brasileiro. Evidentemente a resposta é sim, o problema é falta base. Por quê? Porque se for parar a pensar, né, 90% das fantasias medievais, elas acontecem na Europa. Claro, elas precisam acontecer na Europa? Não. Elas podem acontecer no Japão, elas podem acontecer na China, no leste europeu, África não, Oriente Médio, né? Então, você vê, por exemplo, o Witcher, né, usa muito a questão do leste europeu. Então você vai ver do norte da Europa e do leste europeu. Então você vai ver figuras com movimentos como a caçadinha selvagem, que nós já falamos quando a gente falou de mitos, né, que é um mito que você tem desde o leste europeu, ali do comecinho da Rússia até a Escócia e a Irlanda, né, histórias e mitos da caçada selvagem, e figuras baseadas na Baba Yaga, né? Então, é claro, você poderia fazer uma história baseada na mitologia brasileira, no folclore brasileiro, é claro, evidente que sim. Mas quando você chega em como o povo vivia aqui, né, os nativos-americanos, e na verdade essa não é só uma questão nossa, é uma questão que os norte-americanos têm também, né, porque lá não teve uma Idade Média como nós a conhecemos, que é a Idade Média europeia né, dos países já citados. Aí você termina complicado, a história ela perde o tom de uma história de fantasia medieval, né? Então é aquela coisa assim, você pega, e até porque, é evidente que nesse caso você pode terminar usando, por exemplo, no Crônica de Gelo e Fogo, ele não só usa figuras mitológicas como o dragão, como ele usa a história. Então você vê que muita da trama dos livros foi baseada na Guerra das Rosas, na Guerra dos 100 Anos, né? Ou você pega, por exemplo, já mais indo para o lado da Rússia, quando a autora que escreveu Sombriossos, ela também se baseou na Rússia. Então, por quê? Porque não vem só a mitologia, vem a mitologia, vem a cultura, de repente vem a comida, a gastronomia. Por isso nós já fizemos textos de gastronomia. Então, por exemplo, se você vai fazer uma história usando como base o Japão, você vai ter lá os shinobi, né, os ninja, para quem não sabe como é que é o nome original, os samurais, o shogun, além do imperador, toda aquela história de intriga entre né, os líderes. Você vai na China também, você tem histórias muito incríveis na China,
do Oriente Médio, você vai ter os gênios, você vai ter outros tipos de criaturas, né? Então, por exemplo, no Ramadã, deixa eu ser mais claro. Quando o Neil Gaiman escreveu para o Sandman uma história chamada Ramadã, ele usou exatamente esse conceito, né? O conceito de usar um Oriente Médio fantástico, né? Muito, muito bom. Só que quando, por exemplo, ele escreveu Deuses Americanos, ele trouxe a fantasia para ser uma fantasia urbana. Ela acontece no nosso mundo, na nossa realidade, assim, né? No nosso tempo. Então é a mesma coisa se você for parar a pensar. O sítio que aconteceu no sítio, que aconteceu no sítio do Pica-Pau Amarelo, que aconteceu no Cidades Invisíveis, que é a série do Carlos Saldanha, né? Que é uma coisa mais urbana. Por quê? Porque é verossímil, né? Porque você pegar e ambientar, sei lá, uma Europa medieval do jeito que ela é no Brasil, só para fazer usar os criaturas do nosso folclore, é estranho, sou inverossímil. Então termina sendo um assunto complicado. É aquela coisa, não pode? Cara, quem sou eu para dizer que você não pode fazer alguma coisa? Por favor, eu acho que pode, entendeu? Se você quer, se você acha, se você tá querendo um desafio, vai lá. Bom, e se ficar bom, por favor, avisa, quero até ler. Né? Mas toma cuidado porque é complicado, vai ser um assunto bastante complicado. Então exatamente quebrar esse conceito de não ter havido fantasia medieval, uma Idade Média no Brasil, né? E você vai ter que lidar com índios, com nativo-americanos, esse tipo de coisa. Então aquela coisa, impossível não é, só que é bem complicado. Bem mais fácil você, por exemplo, criar uma fantasia urbana, alguma coisa tipo Harry Potter acontecendo no Brasil, né, com seres da nossa mitologia, do nosso folclore, e assim sucessivamente. Eu acho que vale mais a pena, é mais simples e é mais fácil. Porque na verdade a questão não é só ser simples ou ser complicado, é depois você conseguir explicar isso para um editor e explicar isso para o leitor que vão estar se interessando pelo seu livro, né? Então, acho que é essa a questão. Então, por hoje é só, né? Se você achou essa dúvida pertinente, deixa um like, comenta aí o que você acha, se é possível escrever uma fantasia acontecendo no Brasil ou no território aqui sul-americano, né? De repente, não vou dizer nem como você faria, porque você vai dizer, se eu disser como você faria, alguém pode copiar, não, nem faça. Eu acho que é possível, não sei o quê. Né? Compartilha com aquele seu amigo escritor que de repente está com ideia ou está com falta de ideia e isso pode dar uma ideia para ele. Né? Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Insta, no LinkedIn, a gente está sempre postando coisa nova. Né? E até a próxima.